A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui juntos para mais uma lição da nossa EBD. Eu quero aqui já começando apresentando a você a lição desse trimestre, que está uma bênção. Eu quero louvar aqui a vida dos nossos professores e esse trimestre Deus vai usar a sua vida para que nós possamos abençoar e ensinar aqueles que precisam da palavra de Deus e da resposta de Deus para as suas vidas. Então, começamos hoje a primeira lição, transformando as adversidades em cenário de milagres e vitória. Então, esse é o título do trimestre que começa amanhã, a primeira aula, transformando as adversidades em cenários de milagres e vitórias. E hoje, na primeira lição, vamos estar falando do nosso personagem central. Vamos estar aprendendo com Isaac como prosperar em meio às crises. É o título da primeira lição, prosperando em meio às crises. Então, eu quero aqui, com a ajuda de Deus, com a inspiração do Espírito Santo, poder estar falando a você aqui em pouco tempo, porque nós não vamos aqui ter um aprofundamento maior por causa do tempo, senão vai ficar muito longo a nossa lição. Mas faço para você o convite de estar amanhã na igreja, às 9 horas da manhã, e ali vamos estar cultuando o nome do Senhor. Então fica aí o convite para você, e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Então, como falar de Isaac, como eu disse, que é o personagem central aqui, e nós vamos estar, minha Bíblia já está aberta aqui, em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26 é onde vai falar de Isaac. Então, como falar de Isaac e não contar ou não falar de Abraão, o seu pai, o denominado pai da fé? O que levou Abraão a ser chamado ou a ter o título de pai da fé? E que hoje nos inspira, hoje nós podemos olhar para o que Abraão fez e procurar, tentar, nos esforçar para fazer o mesmo, para que nós possamos vir agradar o nosso Deus e viver uma vida de obediência ao Senhor. Porque nós vemos aqui que Abraão foi abençoado, por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. Ele não teve nada por difícil demais. Aquilo que Deus o pedia, aquilo que Deus falava com ele, ele atendia. Ele dava atenção, a devida atenção. Então, muitas vezes, nós não damos a devida atenção ao cenário que está montado para nós. Que a verdade nós estamos em um cenário e nós somos o personagem principal. E como é que nós vamos agir no meio das dificuldades ou em meio à crise? Então, por isso está dizendo aqui o autor, transformando as adversidades em cenário de milagres e vitória. Então vamos aproveitar. Vamos estar aqui aprendendo com Abraão e depois falando de Isaac, o que ele fez para poder prosperar em meio às crises. Veja bem, falando de Abraão, meus queridos e amados irmãos, olha a situação ou o que ele fez. Veja bem, quando Deus o chama lá no capítulo 12 de Gênesis, para ir para uma terra que Deus vai lhe mostrar, e você já conhece a história, ele vai. E ali, agindo com muita fé em Deus, diz ali que houve fome na terra e Abraão desce para o Egito, para ali peregrinar, para ali ter o seu sustento. Então ele teve uma experiência na terra do Egito. Aí, logo mais para frente, Abraão, ainda com a promessa e crendo na promessa, crendo na promessa que Deus o fizera,
de que ele seria pai de uma grande nação, mas ainda não tinha filhos. Você conhece bem a história. E Abraão foi ter o seu filho aproximadamente com 100 anos de idade, né? Observe que quando ele sai da terra de Ur dos Caldeus, lá em capítulo 12, ele tinha, segundo o que nós vimos ali, 75 anos. E quando ele foi ter o seu filho Isaque, o filho da promessa, ele tinha quase 100 anos. Ou aproximadamente, mais ou menos 100 anos. E tá ali todo feliz, Isaque veio, o filho, né, tá ali com ele, crescendo e tal. Até que chega o grande dia da provação. E é aqui que eu quero que você se atente. O que é que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Que exemplo nós estamos deixando para o nosso filho? Então veja bem, eu fico imaginando, meus irmãos, Isaque olhando ou observando, atentando a fé do seu pai Abraão, né? Eu acredito que Abraão, contando a Isaque tudo aquilo que ele passou, de onde ele veio, né, para até Isaque nascer, eu acredito que Abraão era esse pai que sentava ali com seu filho e ficava contando as histórias e as experiências que ele teve e tinha com o Senhor. E ali foi criando dentro do coração do Isaque, imagina, Isaque ouvindo essas histórias. Você já sentou para conversar com seu filho, contar-lhe as histórias, contar de como Deus lhe prosperou, como Deus te abençoou? Né? Quais são as experiências que nós temos para com Deus? Isso vai trazer frutos e fazer com que os nossos filhos, amanhã, na hora da adversidade, ele venha buscar em Deus e ter a certeza de que Deus vai o abençoar, vai o livrar, vai o prosperar. Então, olha a nossa responsabilidade como pai. É por isso que, com a ajuda de Deus, quero aqui estar falando sobre esse assunto. Então, para falar de Isaque, nós precisamos falar um pouco de Abraão, como a lição mesmo diz aqui no capítulo 1. Fala a pedagogia de Deus, fé, o 1.1. Deus sempre proverá, tenha certeza que Deus sempre proverá. Fé em meio à dor. E 1.3, Isaque conheceu o Deus da provisão, né? Então veja bem, esses são os 3 títulos aqui do primeiro capítulo, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Então nós já falamos, né, de Abraão, que ainda com a promessa de ser pai de uma grande nação, mas não tinha filhos. E Abraão veio a fome na terra e ele foi para o Egito peregrinar. E ali Deus o abençoou, Deus o prosperou. E passando-se os anos, Abraão ainda crendo na promessa de que Deus lhe daria um filho. E Deus lhe dá o filho. E um belo dia, Deus fala com Abraão. Como das outras vezes, Deus chama Abraão. Abraão, fala, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Eu quero um sacrifício, Abraão. Sim, Senhor. O que tu queres? Eu quero que você vá ao monte que eu vou te mostrar e ali você vai sacrificar a mim o teu filho. E olha a grandeza de detalhes. Deus ainda fala assim, o teu único filho. Abraão ouviu aquela voz, meus irmãos. Abraão ouve aquela voz. Talvez você poderia dizer assim, mas é um absurdo o que Deus pediu para Abraão. Eu jamais faria isso. Mas Abraão, meus irmãos, ele amava Isaque, mas o amor maior dele era para com Deus, para com obediência à voz do Eterno. E diz-lhe a palavra do Senhor que ele chama os seus moços, prepara ali o jumento, pega o seu filho Isaque. Eu não sei, a Bíblia não diz se Isaque participava dos sacrifícios que seu pai fazia, mas nesse em especial eu creio que, assim, Abraão chegou, Isaque, o pai vai até um lugar determinado pelo Senhor, e eu
vou lá sacrificar. Você vai comigo, meu filho. Aí eu fico imaginando, meus irmãos, a Sara dizendo: ué, Abraão, mas você vai aonde? Sara, eu estou indo para o sacrifício. Aí dessa vez Isaac vai comigo. Porque eu acredito que ali, pela história, né, eu acredito, né, que Abraão não deu detalhes para Sara. E Abraão diz que sai bem cedo e vai com Isaac e seus moços. Quando chega num certo ponto, ele avista o monte a qual Deus tinha lhe falado que era ali que ele ia oferecer o sacrifício. E ali diz para os seus moços: ficai aqui. Olha os detalhes. Nós estamos falando de Abraão levando o seu filho Isaac para ter a maior experiência da sua vida. Seria a maior experiência, meu irmão. E Abraão ali: fiquem aqui, que eu vou com o moço a sacrificar e nós retornaremos. Observe que Abraão disse: e nós vamos retornar. Ele não falou: eu vou retornar. Nós vamos retornar. E Abraão vai com Isaac. E chega um momento daquela caminhada que Isaac pergunta para o seu pai Abraão: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, né? Mas estava faltando algo. Isaac, curioso: pai, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Mal sabia ele, meu irmão, que ele era o sacrifício. Você imagina o coração de Abraão, o pai da fé. E Abraão vira para o seu filho e fala assim: o Senhor Deus proverá. Deus proverá, meu filho. E chegando no local, diz ali que Abraão monta o altar e pega Isaac, e aí Isaac entendeu que ele seria o sacrifício. Meus irmãos, que momento, né? Que momento da fé de Abraão. E que momento que Isaac estava vivendo. Era um momento único, um momento, sabe, sublime, um momento. E ali diz que Abraão amarra ali o menino, põe ele em cima do altar. E diz ali que Abraão levanta o cutelo para imolar a Isaac, para matar Isaac, para sacrificar Isaac. Foi quando o anjo bradou do céu, com a voz forte: Abraão, Abraão, não faças tal, impedindo ali que Abraão matasse seu filho Isaac. Agora imagina você, no ápice da fé de Abraão. Agora, como que Isaac observou isso? Tem duas formas, meus irmãos, e eu costumo dizer isso. Nós somos seres dotados de uma inteligência tão maravilhosa, a qual Deus nos deu, e Deus nos dá a condição de sempre tomar duas direções, né? Ou você vai para a direita ou para a esquerda, né? Ou você decide vencer ou você decide ser derrotado. Você decide ir para frente ou vai para trás. Você sabe, Deus nos dá essa condição de escolha. Isaac, ele podia falar assim: o Deus a qual meu pai serve, que eu amava, ele queria me matar, queria me sacrificar. Eu não quero mais nada com esse Deus. Essa é uma possibilidade. E qual é a outra? Ei, o Deus que meu pai serve é um Deus tremendo, um Deus poderoso. E ele abençoou meu pai, provou a fé do meu pai. Aleluia! E eu faço parte disso. Eu quero servir esse Deus, o Deus do meu pai, o Deus que, mesmo eu sabendo que o meu pai me ama tanto,
mas por amor a esse Deus, ele ia me sacrificar. Então esse Deus, eu fico pensando assim, a cabeça do Isaac, esse Deus, ele tem algo de especial, ele é poderoso demais, ele é maravilhoso demais para o meu pai chegar a esse ponto. Então eu quero servir, eu quero adorá-lo também. E foi assim que iniciou a trajetória desse moço, Isaac, né? E aqui agora nós vamos entrar no capítulo 2, falamos de Abraão, o pai da fé, né? E aqui nós pegamos como exemplo, tem outros exemplos, né, irmãos? Mas falamos aqui do sacrifício que ele ia fazer, para que nós possamos entrar agora aqui no personagem de Isaac, né? Vamos ver, como nós falamos agora há pouco, a importância da vida dos pais sobre os filhos. Qual é o legado nós estamos deixando para nossos filhos? As experiências que você tem tido com Deus, os exemplos que você tem dado dentro da sua casa, ainda mais nesse momento agora de pandemia, qual a confiança que você tem mostrado para com o Deus que você serve? Você tem mostrado na sua casa a confiança, né, de que Deus vai fazer, Deus vai abençoar, Deus está no controle? Ou você está revoltado, está chateado, está cabisbaixo e está deixando parecer para os seus filhos que a sua confiança está num nível baixo demais? Então, em nome de Jesus, eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar, através dessa lição, prosperando em meio às crises, preparando um cenário que ao olhar de outros é de derrota, você está preparando o seu cenário para a vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, prepara o seu cenário. O cenário está aí. Mas o que é que você tem feito? Então, nós estamos aprendendo aqui que nos momentos de crise, no momento da dificuldade, é a hora que Deus trabalha ao nosso favor. É a hora que Ele mostra que Ele é fiel e que Ele é poderoso e que nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nenhum cenário contrário é capaz de tirar aquilo que Ele já projetou para você. Então eu quero te instigar, meu irmão, minha irmã que me escuta, que você obedeça ao Senhor, confia no Senhor, que o Senhor, Ele vai te abençoar. E esse cenário que pode parecer um cenário de derrota, na verdade, é o cenário da sua vitória. Só depende de mim e depende de você. Então, aqui eu quero me atentar a isso. Abraão dando exemplos para Isaac, o preparando para o futuro, meus irmãos. E você vai entender agora, o capítulo 26 de Gênesis vai contar a história de Isaac, né? E agora Isaac está vivendo, meus irmãos, a mesma situação que Abraão. Aqui no capítulo 26 começa dizendo: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E ao versículo número 2 do capítulo 26. E apareceu-lhe o Senhor, olha aí, Abraão já era morto, e aqui agora é a experiência de Isaac. Agora é com ele. Agora ele não tem o pai Abraão, não, agora é com ele. Então veja a importância de você preparar os teus filhos, porque vai chegar momento que agora a experiência é ele. Deus vai falar com ele. Amém? Então eu e você precisa preparar esse cenário. Em nome de Jesus, primeiro, para que eu e você consiga sair bem dessa situação a qual estamos vivendo, e também, olha só, irmão, a importância disso, como é forte isso. E além de tudo isso, você sair, você também criar na mente dos seus filhos, aleluia, né? Mostrar a eles que nós servimos um Deus poderoso, e que é no meio das adversidades que nós provamos que nós somos servos de Deus. Senão seria muito fácil, né, meus irmãos? Tudo dando certo,
Você ora, chove, você põe a mão, abençoa, o cenário, sabe? Você nem precisa preparar, já está tudo preparado, Deus te abençoando, te prosperando e tal, tudo certo. Ô, irmão, fica muito fácil, né, irmão? Mas em nome de Jesus, nós somos servos de Deus. Deus quer ver a minha e a sua atitude no meio das adversidades. Como é que nós vamos agir? Né? O que nós estamos preparando? Então, eu quero preparar filhos, tenho filho e filhas, né? Que amanhã ou depois vão ter as suas experiências com Deus. Porque o pai deles, o pai delas, tiveram experiências. Eu tenho as minhas experiências. Né? Eu tenho as minhas experiências, como você, meu irmão, tem a sua para com Deus. E não é no momento desse de crise que Deus vai te abandonar. Né? Então, mostra para os seus filhos, prova para os seus filhos que Deus é o Deus da provisão e que Ele vai te sustentar nessa situação a qual você está vivendo. Aí, ó, os olhinhos dos teus filhos vai ficar assim, ai, olha, meu pai está orando, meu pai está lendo a palavra, meu pai está indo para a igreja, não estou vendo meu pai xingando, reclamando, blasfemando, não, meu pai está louvando, minha mãe está louvando, minha irmã está louvando, está adorando, está confiando. E aí você vai criando um cenário, você vai criando o futuro dos seus filhos. E aqui agora nós vemos Isaac ouvindo a voz do Senhor, né? E olha que coisa tremenda, meus irmãos. Deus trabalha com cada um de uma maneira especial, de uma forma diferente. Quando Abraão, como vocês veem aqui, como foi nos dias de Abraão, ou seja, nos dias de Abraão, houve muita fome na terra. E o que Abraão fez? Né? Seguindo a direção do Senhor, Abraão foi para o Egito peregrinar. E diz que lá, meus irmãos, Deus o abençoou de sobremaneira. Abraão foi muito abençoado no Egito, na época da fome. E agora essa fome chega agora com Isaac, né? Como foi nos dias de Abraão, agora com Isaac. O que veio, meus irmãos, na mente de Isaac? Vai lá, Isaac nem tinha nascido. Lembra que nós conversamos agora há pouco? Que Abraão sentava e conversava e contava as histórias para o seu filho? Com certeza essa era uma das histórias que Abraão havia contado para Isaac. Que na época da fome Deus o prosperou. E o que veio na cabecinha do Isaac? Fome geral. Peraí, meu pai falou dessa fome. Meu pai me contou das experiências que ele teve com Deus lá no Egito. Vou eu também para o Egito. Olha aí, meus irmãos. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Isaac falou assim, vou eu também para o Egito. Né? E tentou ir para o Egito, por quê? Ele tinha a história do pai dele. Foi lá, Deus vai me abençoar também. Mas aí, Deus queria trabalhar na vida de Isaac de uma maneira diferente. Como também trabalha na minha e na sua de uma maneira diferente. Não é porque deu certo com A e com B que vai dar certo com você. Deus vai fazer com você diferente. Mas vai fazer e vai te abençoar e vai te prosperar, meu irmão. Em nome de Jesus. E ali Deus aparece para Isaac. E Isaac escuta aquela voz que dizia, ei, Isaac, como eu fui com Abraão, eu serei contigo. E olha só o que Deus fala. Deu testemunho de Abraão. Olha, Abraão, no versículo número 5 de 26 de Gênesis. Abraão obedeceu a minha voz, Isaac. Guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Né? Ele está dizendo, Isaac, o teu pai, Abraão, ele escutou minha voz. Só que ele não só escutou, Isaac, como ele também obedeceu. E você é testemunha disso. Quando ele escutou lá a minha voz para te levar em sacrifício, então Isaac sabia disso, meu irmão. Que Abraão era temente e obediente ao seu Deus. E ele falou assim, peraí, Deus mudou o cenário. Aí Deus falava para Isaac, você não vai, eu vou te prosperar aqui. Aqui aonde, meu irmão? Na terra da fome. Onde havia fome era ali que Deus ia abençoar e prosperar o Isaac. Então o capítulo 2 vai falar desse assunto agora. O 2:1 diz assim, a crise chega para Isaac.
2.1. Deus te faz prosperar em meio às crises. O 2.2. Tomando decisões em meio às crises. Olha, Deus te faz prosperar, mas você vai prosperar devido às decisões que você vai tomar em meio às crises. Então, tome as decisões corretas. Amém? Olha, Deus, busca Deus e tome decisões certas. Em nome de Jesus. Não faça nada aí de qualquer jeito, mas busque em Deus para que você possa, em meio à crise, ter a direção de Deus e com certeza Deus vai te abençoar. E avaliação do cenário. Então veja bem, o momento de fome, nós ouvimos aqui que Deus fala com Isaac. Fica aqui. A promessa era que, mesmo em meio à crise, ele seria próximo como Abraão, seu pai, podendo dizer que a bênção que estava sobre Abraão estaria sobre o seu filho. Sobre essa ótica, Isaac, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. Então, a diferença de Isaac para Abraão é que Abraão foi para a terra que tinha comida e ali prosperou. E agora Isaac vai ser próspero aonde há fome. Bendito seja o nome do Senhor. Tomando decisões em meio à crise. Precisamos entender que Deus permite que passemos por testes para apreciar qual decisão iremos tomar. Você sabia? Você sabia disso? E muitas vezes nós esquecemos que tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, né, a atitude que tomamos, precisamos entender que Deus, aqui, Deus está nos testando. Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa decisão em meio à crise? Nós vamos, nesse cenário, nós vamos chutar tudo? Nós vamos demolir? Nós vamos desistir? Ou nós vamos criar um cenário para que a nossa vitória, o nosso milagre aconteça? Pastor, mas o senhor está falando de criar cenário, pastor? Mas como que é esse negócio? Eu não entendi até aqui. Meu irmão, nós estávamos ouvindo na quinta-feira a primeira mensagem de uma série que vai ter na nossa igreja sede, na quinta-feira, e que vai falar sobre fundamento, e começou na quinta-feira sendo ministrado pelo pastor Miqueias, e ali um dos fundamentos, dos pilares, é a oração, meu irmão. Ô pastor, como é que eu crio um cenário? Cria um cenário pondo a sua confiança no Senhor, meu irmão. Amém? Nós vimos aqui que Isaac, ele estava no meio da crise. A fome era geral. E ele não era ele só, ele tinha sua família, tinha seus servos, tinha os seus pertences. Mas ele escolheu ouvir a voz do Senhor. E como é que você escuta a voz do Senhor? É orando, é buscando, é se consagrando, é sendo fiel no pouco, para que no muito o Senhor te coloque. Tem os cultos na igreja, eu vou no culto louvar a Deus. Tem oração, se eu posso, vou estar lá orando. Tem consagração, vou me consagrar, vou buscar. Vou mostrar para minha família que nós vamos sair dessa, que nós vamos confiar, Deus vai nos prosperar. É com essas atitudes e com isso você vai criando esse cenário com as suas decisões. Amém? Então, Deus espera de mim e de você essa decisão, uma atitude. Não é? Que decisão iremos tomar? É você dizer, família, vem cá, ó, as coisas não estão fáceis, mas eu quero, com a ajuda de Deus e com a ajuda de vocês, vamos aqui criar um cenário para que Deus possa realizar um milagre nas nossas vidas. Amém? Minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha, meu parente, vamos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, nós vamos conseguir, vem aqui me dar as mãos, vamos orar, vamos buscar, vamos consagrar, vamos profetizar que vai dar certo, que essa pandemia vai passar, que as portas vão se abrir, vão se escancarar. Amém? Então, é esse cenário que você precisa criar, meu irmão. Agora, olha aqui para mim.
Qual é o outro cenário? Ó, dá uma olhada aqui, vou baixar a cabeça aí, tá? Ó, cabeça baixa, ombro caído. Ó, ó o cenário que você está criando. Ó, você só falta se arrastar. Levante esse ombro, meu irmão. Levante a cabeça, meu irmão. Minha irmã, levante a cabeça aí. Deus é com você, Deus é na sua vida. Cria um cenário de vitória na sua vida. Cria um cenário de milagres na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Então, Isaac, em meio à crise, ele criou um cenário. A palavra de Deus vai nos dizer que ele, olha só, Gênesis aqui. Gênesis, o Isaac, no versículo 12 de Gênesis 26, diz assim, e semeou Isaac naquela mesma terra. Que mesma terra é essa? A terra da fome. A terra da fome. Isaac semeou naquela terra e colheu. Ele semeou uma semente e colheu 2, 10, 20? Não. A palavra de Deus vai nos dizer, nos garante, que ele semeou e colheu 100 por 1. Você sabe o que aconteceu? Despertou naqueles que estavam em sua volta até inveja, porque como pode um homem, né, com a sua família, com os seus servos, prosperar naquela situação? Mas ele tinha uma promessa. Deus falou, fique aqui, porque aqui eu vou te abençoar. Abençoar onde? No meio da crise. Eu vou te dar estratégia, vou te abençoar, vou fazer-te prosperar em meio à crise. E Isaac, como Abraão, ele recebeu aquela palavra e prosperou, foi abençoado. Amém, meus irmãos? Estamos aqui adiantando, porque por causa do tempo, né? Então tá aqui. 2.3. O cenário que Isaac estava vivendo era desesperador. Só que ele transformou esse cenário em um cenário de milagre. Talvez o cenário que você está vivendo agora seja um cenário contrário, um cenário desesperador. Mas com a sua atitude, com a mudança no seu estilo, no jeito de pensar, no jeito de fazer, esse cenário você pode mudar. É você que vai mudar esse cenário. Amém? Então, contudo, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo. Afinal, quem segue as recomendações das Escrituras não só vai triunfar sobre os problemas, mas também vai evitar muitos outros. Então, ali chamou a atenção de quem estava à sua volta, dizendo como pode, né, em meio à crise, esse homem ser abençoado. Como pode? Né? Como pode? Eu pergunto para você, em meio à crise, como pode eu e você ser abençoado? É quando eu e você obedece à voz do Senhor. Amém? Vamos aqui para o tópico 3, porque nós já para que não fica muito comprido, né? Eu quero falar aqui no tópico 3, quero terminar a nossa lição aqui falando sobre prosperidade em tempo de crise. A prosperidade em tempo de crise dependerá da sua atitude, viu? Não depende de Deus não, viu, irmão? Guarda isso aí no seu coração, você que está me escutando aí. Ah, Deus não me abençoa, Deus não está comigo. Ei, não depende de Deus, depende de você. A atitude que você tomar é através da sua atitude que Deus vai te abençoar e vai abrir portas na sua vida, na sua casa, vai te abençoar grandemente, meu irmão. Não depende de Deus, Deus já está aí com as mãos abertas, com os braços abertos, com a janela do céu aberta para te abençoar. Tem a palavra dele que já foi direcionada a nós, que vai nos abençoar, mas depende de quê? Depende da nossa atitude. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. Está cruzando os braços esperando cair do céu? Do céu cai chuva, né? Bom, atitude, joelho no chão, boca no pó, confiança no Senhor, louve o Senhor. Atitude, mude aí esse cenário.
Transforma o seu cenário em um cenário de milagre, um cenário de vitória, meu irmão. Em nome de Jesus. As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Mas nós, para tomar posse, nós temos que agir. Nós temos que fazer a nossa parte. Mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. Lembra o que eu falei? Mesmo em meio à crise. Todos vão ver que Deus é com você. Nós vemos aqui que Abimeleque, quando viu a prosperidade de Isaac, chegou a um ponto que, no meio à crise, Isaac ficou mais forte. Diz aqui que ficou mais forte que Abimeleque, ficou forte. Cresceu de uma tal maneira que precisou o rei chegar a ele e falar assim: olha, você sai do meio de nós. E o rei Abimeleque expulsou Isaac do meio deles, porque temiam, porque ele estava prosperando demais, mesmo em meio à crise. Só que mesmo aí Isaac sai, Isaac vai embora. Aí aqui diz no versículo 22, né? Já estou concluindo, que Isaac, porque eles precisavam de água, né, meu irmão? Precisava cavar poços. E diz que ele cavou o primeiro, veio uns e tomaram, cavou o segundo poço, tomaram, olha a persistência. No terceiro poço que Isaac cavou, você lê na sua Bíblia aí, capítulo 26, leia aí que você vai se maravilhar com isso, não dá tempo de ler aqui. Diz que no terceiro poço ele cavou e ali aquele poço foi dele. Então ali Deus o abençoou. Mas veja bem, ou seja, para você criar um cenário de vitória, um cenário de milagre, não quer dizer, você pode dizer assim, mas Deus era na vida de Isaac, então quando ele cavou o primeiro poço, não era para dar errado, não era para ninguém tomar dele, porque Deus era com ele. Mas veja bem, irmão, não é bem assim que funciona, né? Isso é aprovação em meio às adversidades. Muita coisa que você vai fazer, muitas vezes não vai dar certo. E não quer dizer que Deus não é com você, Deus é na sua vida, e Deus está esperando a sua atitude. Não deu certo da primeira, meu irmão? Vai na segunda, vai na terceira, insiste, vai para frente, em nome de Jesus, Deus é com você, Deus vai te abençoar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz que no terceiro poço, Isaac, aí deu certo, deu tudo certo. E o inimigo, sabe Abimeleque, que o expulsou, agora vem a ele de novo. E olha, irmão, que coisa tremenda, irmão. Eu quero finalizar com isso. Vem aquele homem que o expulsou e fala assim: aí, a gente poderia fazer uma aliança? Ô, meu irmão, nós precisamos disso para a nossa vida, meu querido. Nós podemos fazer uma aliança? Aí Jacó, mas como assim? Você me expulsou? O Isaac falou: você me expulsou, agora você quer aliança? Não, é porque nós temos visto, verdadeiramente Deus é com você. Então, faça uma aliança conosco. Em outras palavras, nós queremos estar perto de você, porque se Deus é contigo, a bênção que está em você, né, vai nos abençoar também. Então veja bem, quando você cria um cenário onde parece que vai dar tudo errado, mas você criou um cenário de vitória, de milagre, além de você ser abençoado, você contagia aqueles que estão perto de você. Então eu te convido, meu irmão e minha irmã, com essa palavra, a você buscar a direção de Deus, buscar no Senhor auxílio, né? Ter a direção dele para que venha abençoar a sua vida, a sua casa. E com certeza Deus vai te abençoar de uma maneira poderosa. Eu acho, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa anotada aqui. A história de Isaac não é uma simples biografia. É real, viu, irmão? É um relato de fé, de superação no campo pessoal, doméstico e nacional. Do Monte Moriá, onde se encontrou pessoal experimentalmente com Deus, até a sua morte. Ele viveu como um príncipe de Deus. Portanto, não se deixe abater pelas provações. Exerça sua fé no campo das impossibilidades. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos que estão em casa, que estão ouvindo essa palavra, seja no rádio, seja na sua casa. Que Deus te abençoe, meu irmão. E essa crise vai passar, mas aprenda a tomar atitudes certas para que Deus possa mudar, em nome de Jesus, e transformar aquilo que parecia em maldição, vai ser bênção para a sua casa.
Fique com essa palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima, querendo o Senhor. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe.